Vibe Mundial FM. E hoje eu quero falar sobre números que traduzem tendências e não sentenças. Muitas pessoas me procuram e falam: "Poxa vida, Márcia, eu adoro a numerologia", mas muitas vezes eu não entendo porque uma pessoa é número 1 e ela é tão diferente da outra pessoa que é 1 também. Então, isso eu ensino nos meus cursos, eu ensino quando você passa por mim numa consulta. E hoje eu quero falar dos números do 1 ao 9, o 0, falar dos números mestres e falar para você que tudo está ligado em números, letras, cores, aromas, planetas, pedras, nota musical, frequência, alimentos. Então, hoje eu vou dar uma mini aula. É isso mesmo, uma mini aula para você entender. Nós somos muito mais do que 1, 2, 3 números. Normalmente, nós temos de 3 a 4 números que aparecem frequentemente no nosso mapa, pelo nosso nome e pela nossa data. É muito importante dizer que todo número tem a frequência de uma cor, que tem a frequência de uma letra, que tem a frequência de um alimento, de uma nota musical, de um aroma, de um cristal. Então, o que eu vou explicar é como se fosse uma grande colcha de retalhos. Tudo são ferramentas que podem nos ajudar muito a entender, a desenvolver todos esses nossos processos. Então, se você, de repente, tem muito 1, se você nasceu dia 1, no dia 10, que também dá 1, se a primeira letra do seu nome corresponde a 1, você vai saber que você tem essas características. E tudo está pautado no positivo e no negativo. Não existe um número melhor do que o outro. Gente, isso é mito, isso é tabu. Não existe um número melhor que o outro. Existem, sim, frequências que nós nos conscientizamos para trabalhar a força delas no positivo ou trabalhar e minimizar as forças dessas frequências no negativo. Então, vamos supor, o 1. Qual que é a frequência do 1? É a frequência Yang, é a frequência do masculino, é a frequência da garra, da determinação, do início. O 1 é pioneiro, ele traz uma força de impulso dos começos. Então, olha isso, né? Tanto é que o símbolo, ele é o símbolo do masculino, né? Aquela bolinha com uma setinha. Porém, como eu falei, tudo tem a frequência positiva e negativa. O que é negativo no 1? A ansiedade, a irritação, a agressividade, começar muitas coisas e não concluir. Então, o 1 vem para aprender a ter a garra, pegar as rédeas nas mãos e tudo que ele começar, ele tem que ter prioridade, começo, meio e fim. Tá? Ele tem que concluir. Quais são as letras correspondentes do 1? O A, o J e o S. Qual é a cor correspondente? O vermelho. Então, subentende-se que as pedras no vermelho têm a mesma frequência, os alimentos vermelhos têm a mesma frequência e assim por diante. O 2 tem a característica do feminino. Tanto é que o símbolo do 2 é aquela bolinha com o símbolo de mais, né? Como se fosse o símbolo de Vênus. O 2 tem a energia da paciência, da parceria, ele tem a energia do companheirismo, da adaptação. Só que no negativo, o 2 se torna uma energia muito apática, submissa, uma energia procrastinadora, sabe? Preguiçosa, deixa tudo para depois, amanhã eu vejo, depois eu resolvo, e quando vê, não fez nada. A cor correspondente é o laranja, então subentende-se que pedras e alimentos laranjas são bons para a frequência do 2, que é uma frequência parceira no bom, no positivo. O 3 é a energia máxima de proteção. Então, olha que lindo a história dos números. O 1 uniu ao 2, o homem uniu a mulher, nasceu o 3. Então, o 3 é considerado a criança, o nascimento, o crescimento. O 3 é considerado lúdico,
né? Então, os artistas têm muito 3. O 3, ele é Pai, Filho, Espírito Santo, ele é a Santíssima Trindade, é uma energia de proteção. Inclusive, dentro da geometria sagrada, uma das formas que protege o 3 são pirâmides, né? São formas piramidais, triângulos. E esse 3 sempre estará na alegria, na expansão. Porém, no negativo, ele traz muito a força do vitimismo. Pobre de mim, coitado de mim, porque o elogio não aconteceu, o aplauso não veio e se frustra, se decepciona. Então, o ponto máximo do 3 é sempre fazer a sua parte. E calma, que é o universo que vai devolver os aplausos, as recompensas, e não alguém que ele tanto espera, tá? A cor correspondente do 3 é o amarelo. Subentende-se que os alimentos e as pedras na tonalidade amarelo são bons para esta frequência. E o símbolo é um triângulo, tá? Esse é o símbolo. O 1 uniu ao 2, nasceu o 3, agora tem o 4. O que é o 4? Base sólida, quadrado, raízes, né? O 4 é a energia do trabalho, do planejamento, é a energia da construção. Então, o 1 uniu ao 2, nasceu o 3, agora eles precisam ter uma base sólida. Tanto é que a simbologia do 4 é um quadrado. No negativo, o 4 pode ser rígido, crítico, preconceituoso, né? Então, porque ele é muito minucioso, isso não é legal. A cor correspondente do 4 é o verde. Subentende-se que as pedras e os alimentos no tom de verde são bons para essa frequência. Mas o importante do 4 é ser organizado e disciplinado, porque aí as coisas fluem com muito mais facilidade. Por exemplo, eu nasci num dia 4, é perfeito essa energia para mim, eu trabalho muito bem, por isso que as pessoas falam, Márcia, você é muito didática, as suas aulas são maravilhosas, né? A sua explicação do mapa é perfeita, porque eu tenho esse 4, que é um método, né? Eu desenvolvi essa disciplina para poder passar esse conhecimento, ok? O 5 é uma energia muito divisora de águas, né? Porque existem 4 energias anteriores e 4 posteriores. Então, o 5 é o número mais perfeito, próximo do homem. O 5, a simbologia dele é uma estrela de 5 pontas, que não deixa de ser aquela máxima, né, do homem, com os 2 pés no chão, os braços abertos e a cabeça para o divino, que tem a correspondência a cada ponta da estrela do terra, água, fogo, ar e o homem com a conexão divina. O 5, ele é um movimento, ele é a mudança, ele é a versatilidade, ele é o jogo de cintura. O 5 é a comunicação. O pessoal fala, o 3 é a comunicação. Não, o 3 é a expressão. O 5 é a comunicação. Tanto é que as pessoas que têm muito 5 são muito tagarelas. E no negativo, fofoqueiras. O 5 também no negativo pode se tornar exagerado, extremista, é tudo over, né? E isso não é legal. O que ajuda muito o 5? Exercício físico, caminhada, movimento, porque é esse movimento que fará com que o movimento energético entre nos eixos e as coisas vão fluir com muito mais facilidade. Qual que é a cor correspondente do 5? O azul claro. E subentende-se, eu vou falar, os alimentos do azul claro, azul índigo e violeta são os alimentos violáceos, tá? Eu já vou falar no final sobre os alimentos violáceos. O 6 é a correspondência da família, do trazer, do ensinar, do ajudar, do cuidar. Então, todas as pessoas que têm muito 6 têm uma tendência a serem terapeutas, médicos, professores, porque tem essa característica, né? Médicos, enfermeiros. Mas o 6, no negativo, se torna uma pessoa possessiva, manipuladora, uma pessoa vingativa, sabe? Uma pessoa ciumenta. Então, é muito difícil, às vezes, a pessoa falar, o 6 é bom para todo mundo. Gente, se você pega um 6 manipulador, é terrível, não é? E o 6, o símbolo do 6 é a estrela de 6 pontas, que é a estrela de Davi.
que o princípio fica o mesmo. As pontas da estrela é água, terra, fogo, ar. Só que o homem vem para a terra, a ponta, né, da estrela que vem para a terra é o homem. E a outra ponta é a conexão com o divino, porque não deixa de ser um símbolo hermético. O que há acima, há abaixo. Né? Isso é bíblico até. E a cor correspondente é o azul índigo, que é o azul jeans. E os alimentos e as pedras correspondentes. As pedras é a cor, os alimentos eu já vou falar. O 7 é uma energia totalmente espiritual. Quando eu falo espiritual, eu não falo de religião. Eu falo com uma conexão maior, eu falo de uma intuição, de uma sensibilidade, de uma percepção. O 7 é a qualidade, né? Então, se a gente prestar atenção, são 7 cores do arco-íris, 7 dias da semana, 7 notas musicais, perdoa 70 vezes 7, que é uma citação bíblica. Então, o 7, ele é um número muito da perfeição, da qualidade. Só que quando as pessoas falam o 7 no negativo, o 7 ele deprime, ele deixa a pessoa isolada, ele deixa a pessoa também preconceituosa, ele deixa a pessoa hipocondríaca, né? Porque o 7 ele vai tanto na sua profundidade que às vezes ele não consegue sair de lá. Você sabe que quando eu aprendi a historinha dos números, eles falavam vícios leves e vícios pesados, né? E eu sempre falei, vício é vício. Mas o que eles queriam dizer? Vícios lícitos e ilícitos, ou seja, as pessoas que têm muito 5 têm uma tendência a vícios, bebida, cigarro, muita comida, chocolate, muito sexo, jogo, ok. Né? Precisa trabalhar para não ficar no exagero. E as pessoas do 7, às vezes a conexão é tão profunda que as pessoas, para fugir dos seus pensamentos, né, da sua intuição, da sua percepção, acabam se drogando. Remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para sorrir, sabe? São pessoas que ficam hipocondríacas e normalmente remédios de tarja preta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para ficar no positivo do 7. O 7 pede estudos, ele pede alimentar a alma com coisas positivas e não com coisas superficiais. A cor correspondente do 7 é o violeta, tá? Qualquer tom do lilás ao roxo, a pedra correspondente também. E aí eu vou falar desses alimentos violáceos, né, que os cientistas aferiram e que todos os alimentos violáceos, berinjela, beterraba, repolho roxo, uva, açaí, são benéficos para a vibração do 5, que é o azul claro, para a vibração do 6, que é o azul índigo, e para a vibração do 7, que é o violeta. Ok? Vibe Mundial 95,7.